Lição bíblica. Tá gravando? Eu queria que todos vocês cooperassem com a titia, tá bom? E aquelas crianças que a gente observa lá, assim, aquele ali está conversando um pouquinho, não custa nada um adulto chegar perto, né, sentar e ficar bem do ladinho daquele que não está prestando atenção. Sabe por quê? Porque nós vamos ter um tempo grandão hoje de diversão, não é? Quem está disposto a quer brincar hoje, da manhã toda? E nós vamos ter apenas um tempinho para um momento especial com Deus. O momento da lição bíblica. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque essa lição é uma lição muito, mas muito especial. E para começar, eu queria falar para vocês de um amigo meu chamado Madugu. Quem conhece, já ouviu falar por aqui no conjunto desse rapazinho chamado Madugu? Não? Então eu vou pedir para a tia colocar ali um slide para eu apresentar o meu amigo Madugu. Meu amigo Madugu andou comigo pela África, andou comigo pelo Marajó, já andou comigo no satélite, já andou comigo em um monte de lugar. E ele traz uma lição maravilhosa para as nossas vidas. E para começar, eu queria saber se você já prestou atenção até agora. Como é o nome do meu amigo? Muito bem, é isso aí. O Madugu, ele é um africanozinho. Olha só que coincidência. Coincidência não, Jesuscidência, né? O Madugu é um africanozinho. Eu conheci o Madugu, não foi na África não, foi no Brasil mesmo, tá? Mas o Madugu, ele é lá na África. E ele é um garoto que gosta muito de futebol. Quem gosta de futebol aqui? Você sabia que quando a gente chega na África, a primeira coisa que eles perguntam é: lá no Brasil, futebol é muito legal, não é? Porque nós somos identificados lá fora pelo futebol, sabia? Então o Madugu gostava muito de futebol, muito. Só que um certo dia, Madugu não teve cuidado e ele caiu e se machucou. Madugu teve que... Não, pode voltar, querida. Só que eu devo mandar, tá bom? Madugu, ele começou a andar com uma varetinha no seu lado porque ele não conseguia caminhar sozinho. Ele precisava sempre da ajuda de alguém para andar porque o pé dele doía muito. Quem já se machucou aqui? É ruim, não é? Quando a gente se machuca, não é ruim a gente ficar deitado, sentado o tempo inteiro. Não é legal. Mas Madugu obedeceu a mãe dele. A mãe dele disse para ele assim: meu filho, vá lá perto da vila e pegue os matinhos que tem lá para eu fazer um remédio para você. E Madugu foi obediente. Ele foi lá, a mãe dele estava cozinhando, estava ocupada, ele estava com muita dor, mas mesmo assim ele foi com a sua varetinha e foi atrás daquele matinho. A sua mãe e seu pai, eles não gostavam que Madugu desobedecesse. Então ele fazia tudo que papai e mamãe queriam. E aí ele foi lá mesmo, mudou. Chegando lá naquele lugar, ele viu de longe uma comunidade. E a mãe dele tinha dito para ele o seguinte: você vai e volta. Só que Madugu conheceu alguém muito especial, que foi uma enfermeira. O nome dela, e você pode mudar, por favor? A enfermeira que tinha o nome de Elizabeth. Ela gostava muito de cuidar das pessoas. O que um enfermeiro faz? Ele faz curativo, ele dá injeção, ele faz o que mais? Ele dá soro. E aí, essa moça, ela era também missionária, assim como a tia Patrícia, gostava de falar do amor de Jesus para muitas pessoas. A enfermeira Elizabeth perguntou para o Madugu: Madugu, eu posso lhe ajudar? E ela começou a cuidar daquele dodói dele. Só que Madugu, ele tinha uma grande curiosidade. Quando ele estava na casa dele, ele viu bem pertinho da casa dele um homem. E esse homem, ele estava dizendo para uma criança que ia ter uma
atividade lá naquela comunidade e que ele gostaria muito de saber que livro era aquele que aquele homem estava falando. E aquele homem estava dizendo para a criança: vai lá que você vai conhecer. É um livro que não tem palavras. Ele pegou um susto e disse assim: um livro? Como assim um livro que não tem palavras? Todos os livros que eu conheço têm letras. Mas aquele livro não tinha. E aquele livro tinha uma mensagem muito especial. Só que aquele livro, ele era tão especial, que ele era um presente para a gente. Um presente dado por Deus. Então aquele garoto ficou muito curioso e disse assim: enfermeira, eu posso participar dessa reunião? E ela disse: claro, meu filho, você já está aqui. Você não vai demorar, sua mamãe não vai ficar preocupada, mas mesmo assim, eu vou mandar um recadinho para sua mãe dizendo que você está aqui. E Madugu então ficou curioso para saber, para conhecer que livro era aquilo. Quando foi um certo dia, pode passar, ele ouviu aquela linda história. E aquela história falava sobre Jesus. Falava sobre Jesus. Ela tinha apenas 5 páginas. E aí vocês vão aprender comigo primeiro qual eram as 5 páginas que tinha naquele livro. Amarelo, repita comigo. Escuro, vermelha, clara e verde. Tá bom? Nós temos a cor preta e a cor branca, que nós chamamos escura e clara. Porque nós não podemos usar essas cores na lição por conta de alguma coisa que alguém lá atrás fez de bobagem e chamou uma criança de preto, de cor preta. E a criança não é de cor preta, ela é negra, tá bom? Então, a gente sabe que a cor clara vai ser representada pela branca e a cor escura vai ser representada pelo preto, tá bom? Então tinham essas 5 cores e ele começou a contar uma linda história. Primeiro, ele falou desta cor, a cor amarela ou dourada. E ele dizia que lá no céu, tá, existiam muitas coisas boas. Só que antes dele falar sobre o céu, que era algo muito bom, ele falou de algo que Deus criou aqui na terra. Você sabia como era o mundo antes de você ver tudo isso que está ao seu redor? Você sabe como é que era o mundo antes de você ver tudo isso que está ao seu redor? Como era o mundo antes? Era feio? Era o que mais? Hã? Escuro, vazio. Eu vou mostrar vazio. Alguém falou vazio ali. Eu vou mostrar para vocês bem simples, para você conhecer o mundo como era antes de tudo isso. Fecha o seu olho. Fica fechadinho o olho. Fechou? Não, tem gente de olho aberto ainda. Fechou o olho. Ok. É exatamente assim que era aqui na nossa terra. Era tudo escuro. Não tinha nada. E aí Jesus, Deus, enviou então o seu filho como presente. Nós vamos saber como foi que tudo isso aconteceu. Depois que o tio Paulo, o nome dele é Paulo, tá? Falou da cor dourada, ele falou de tudo aquilo que Deus criou na terra. Deus criou os animais, Deus criou as frutas, Deus criou tudo que você está enxergando, mas teve uma coisa especial que Deus fez no final de tudo isso, que foi você e eu, que Deus criou um ser humano. E aí, o tio Paulo falou o seguinte:
longe de Deus. Por exemplo, se você belisca o seu colega, você está fazendo o que é certo? Se você responde para o seu pai, você está fazendo o que é certo? Se você não comporta na igreja, você está fazendo o que é certo? Não. Isso desagrada ao coração de Deus. Mas eu tenho certeza que vocês querem agradar. E Deus, pensando nisso, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que os nossos pecados sejam perdoados. Só que veja só, para que os nossos pecados sejam perdoados, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos tomar uma decisão diante de Cristo. Nós precisamos falar para Jesus Cristo assim: Jesus, entra no meu coração, mora no meu coração, e o meu coração vai ficar assim branquinho, limpinho, e eu não vou fazer mais aquilo que é errado. E Madugu estava prestando atenção naquela lição. E Madugu, eu imagino que ele passou na cabeça dele um monte de coisas. Nossa, eu fiz aquilo, eu não posso fazer mais. E Madugu continuou insistentemente prestando atenção na lição. Teve uma criança que logo que eu cheguei aqui, eu perguntei para ele: e aí, está preparado para hoje? E ele disse assim: estou. Mas eu não gosto daquela hora da lição, tia, que demora muito. Aí eu disse para ele assim: olha, presta atenção. Quando a gente presta atenção na lição, do início ao fim, a gente fica conectado com a lição, a gente daqui a pouco vai perceber que o horário passou. E eu aprendi muita coisa. Mas quando eu não presto atenção na lição, eu vou perder um tempo gigante para poder aprender as coisas de Deus, porque nunca eu saí aprendendo nada. E esse garoto que eu falei quando eu cheguei, ele está prestando atenção que eu estou vendo daqui. Tá bom? Mas olha, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, então fiquem atentos. Depois, Madugu, depois que ele entendeu aquela lição, ele ficou tão apaixonado por aquela história. Ele disse: nossa, eu tenho Jesus agora, que ele morreu por mim, ele ressuscitou depois de 3 dias. O tio falou que ele foi crucificado por causa de mim. E agora, o que eu vou fazer? E Madugu, depois que saiu daquele lugar, pode trocar o slide. Depois que Madugu saiu daquele lugar, ele chegou na sua casa e ele disse para o Senhor Jesus em oração, porque ele aprendeu a orar a Deus também naquele lugar. E ele disse assim, eu imagino que ele tenha dito assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. Quem já fez essa oração para Deus aqui? Você já pediu para Deus: Senhor, limpa o meu coração? Tem até uma musiquinha que diz assim: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Muito antiga essa música, mas olha, até hoje ela tem um valor muito grande. Obrigada. Muito grande, sabe por quê? Porque o nosso coração, todo dia, ele fica assim, ó. Ele fica escuro. Mas Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados e o nosso coração ficar assim, bem limpinho. Só que para ele ficar limpinho, eu não tenho que pegar o sabão lá em casa e esfregar, tenho que esfregar, não. Porque senão eu vou cansar e não vai limpar nada. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer como uma Madugu. Eu sento perto da minha cama, ou fico de joelho aqui na igreja, ou fico de joelho, ou sento perto da tia e digo: tia, eu quero entregar o meu coração para Jesus. Eu quero dizer, não porque minha mãe me traz para a igreja todo dia, não. Eu quero dizer porque o meu coração
Pode trocar. Ganhou de presente a visita do tio Paulo naquele lugar que ele estava. E o tio Paulo deu de presente para ele o livro sem palavras que ele tinha contado aquela lição. Quem aqui já teve um livro sem palavras? Maravilha, muito bem. E olha, você vai lembrar já e você vai fazer a mesma coisa que Madugu fez, ou até melhor, toda a igreja pode fazer a mesma coisa que Madugu fez, porque a história dele, olha só, ele ganhou aquele livro, e naquele livro ele guardou com muito desejo de falar para outras crianças daquela lição. Já vou deixar você falar, tá? Para outras crianças daquela lição. Aquela lição era chamada de plano de salvação. E até hoje é chamada de plano de salvação. Porque ela vai continuar sendo o plano de Deus até Jesus voltar. Você já parou para pensar que quando nós falamos do céu, e agora eu vou pedir para 2 coleguinhas virem aqui. Peraí, vou chamar ele. E vou chamar, não, eu já tinha escolhido. Peraí, deixa eu ver, cadê ele? Tá, não, vou chamar ela então. Peraí, essa aí de lacinho rosa. Tá, desculpa que eu não sei o nome de vocês, tá? Mas depois eu vou dizer. Tá? E agora, eu vou pedir para vocês dois abrirem aqui esses 2 caminhos. E quando nós falamos do céu, assim mesmo que tá. E esses 2 caminhos são os caminhos que a Bíblia nos ensina. Que nós temos 2 opções para a nossa decisão. De entregar o nosso coração para Cristo. Qual é o nome dele? Gabriel. Eu vou pedir a ajuda do Gabriel. Pronto. O Gabriel vai abrir essa porta aqui, Gabriel. Vem cá, Gabriel. Vem cá, vem cá. Abre essa portinha aqui. Essa porta... Pera lá, só um instantinho. Essa porta aqui é a larga ou a estreita? E essa aqui? O Gabriel vai abrir a porta larga. Abre, Gabriel. Pode abrir. Tá difícil? O Gabriel se assustou, não foi? E vocês sabiam que esse lugar de porta larga, onde o caminho é largo, obrigada, Gabriel, onde o caminho é largo, ele é assustador mesmo. Sabe por quê? Porque lá não é a casa de Deus. E quando o Senhor vier e buscar a gente para o céu, Ele vai querer nos levar para a casa que Ele tem preparado para a gente. Uma mansão grande, bonita, cheia de ruas de ouro, onde não tem ódio, onde não tem maldade, onde não tem vaidade, onde não tem as coisas que desagradam a Deus. E lá no céu, para nós chegarmos até esse lugar, nós muitas das vezes passamos em lugares apertados, como por exemplo, eu preciso pedir perdão para o meu irmão, é difícil, né? Mas eu tenho que pedir perdão. Eu preciso obedecer ao papai e à mamãe, é difícil, não é? Mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que agradar a Deus. E esse lugar, ele tem a porta estreita. E essa porta estreita, quem vai abrir aqui é a tia Verônica. Vem aqui, tia Verônica, abrir essa porta estreita. Deixa aberta. Esse é o lugar que o Senhor nos aguarda. O céu. Onde lá no céu nós encontraremos um lugar muito precioso que o Senhor está nos preparando. Quem gostaria de ir para esse lugar? Você gostaria de passar na porta larga ou porta estreita? Muito bem. Muito bem. Então vocês entenderam o que vocês precisam fazer. Só que
para nós chegarmos nesse lugar, a Bíblia nos ensina a vida toda o que precisamos fazer. Aqui dentro dessa caixa, ele tem o nosso maior presente. Ela tem essa caixa para o nosso maior presente. Quem foi que morreu na cruz por nós? Qual é a porta que você quer entrar? Lá com a estreita. Isso está falando aonde? É a tia Patrícia que inventou aqui agora? Não. Eu vou pedir para a tia Dorcas tirar esse presente que está aqui. Tá? Será que é uma barata? Será que é um escorpião? Então vamos ver, tia Dorcas. De olho fechado, tia Dorcas, que se doer vai menos. Vai lá, tia Dorcas. Uau! O que é isso, crianças? A Bíblia é a palavra de que mente pra gente. Ela nos fala a verdade, somente a verdade. Vocês acreditam nisso? Agora eu quero fazer a pergunta mais difícil. Quem é que tem uma Bíblia? Quem trouxe a Bíblia para cá hoje? Não, não quero ver mão, eu quero ver Bíblia. Levanta a Bíblia. Tá bom, abaixa a mão agora, baixa a mão agora. Quem tem Bíblia e deixou em casa, levanta a mão. Agora quem se assustou fui eu. A sua Bíblia ficou dormindo em casa, não acredito nisso. Não pode, gente, olha, a gente tem que aprender a trazer a Bíblia para a igreja. E essa Bíblia aqui, olha, vai ser um presente para uma criança que está aqui. Mas essa Bíblia, eu estou de olho, ó, desde quando eu cheguei, quem é que vai merecer, tá bom? Eu sei que todas merecem, mas a criança que prestar mais atenção. Agora, continuando na lição de Madugu, o tio Paulo deu de presente para Madugu aquele livro. Pode passar o slide. Madugu ficou tão feliz que ele saiu daquele lugar cantando. Eu imagino até que sabe, ele sabia essa música, né? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E foi cantando, pode passar. E ele chegou na casa dele e contou a história toda para os seus irmãos. E eu imagino que seus irmãos ficaram encantados. Só que eles lembraram de uma coisa. O meu pai e a minha mãe não acreditam em Jesus. Que triste. Eles não vinham para a igreja com Madugu. Eles não iam para essa atividade com Madugu. E sabe o que aconteceu? O Madugu começou a orar pelo papai e pela mamãe deles. Deixa eu contar uma história para vocês, rapidinho. A tia Patrícia, quando era bem pequena, o irmão dela, mais velho, levou ela para a igreja. Aí o irmão dela aceitou Jesus. Depois o irmão dela levou a minha irmã, mais velha que eu. E ela também aceitou Jesus, aqui nessa igreja. E depois a irmã mais velha me levou para a igreja e eu aceitei Jesus. E hoje a tia Patrícia está aqui. Mas naquela época, a tia Patrícia com seus irmãos oraram pelos seus pais. E sabe o que foi que aconteceu? O papai e a mamãe da tia Patrícia hoje são servos do Senhor. Amém? E se você também orar pelo seu pai e pela sua mamãe, o Senhor Jesus vai trazer seu papai e sua mamãe também para Cristo. E Madugu então contou aquela lição para os seus irmãos e eles se alegraram junto com ele. Pode passar. Só que Madugu aprendeu que ele não podia fazer as coisas erradas. E sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos dele pediram para ele um livrinho e ele não quis dar. Ele escondeu o livrinho debaixo da sua cama. Isso está certo? Não. Ele está desagradando o coração de Deus. Ele não quer compartilhar com seu amiguinho. Quantas vezes um coleguinha pega o nosso brinquedo e a gente
pode. Não é verdade? E principalmente quando é a palavra de Deus, a sua Bíblia, você tem que ler em casa com seu filhinho, com seu papai. Você tem que compartilhar a palavra de Deus. E Madugu, então, viu, pode trocar, que aquela atitude dele estava errada. E ele pegou aquele livrinho e teve uma ideia. Então eu vou fazer assim, como o livro não tem palavras, então eu vou compartilhar com meus irmãos, pode trocar. E vou cortar primeiro no meio, mas os meus irmãos são 4 comigo, pode trocar. E ele dividiu em 4 pedaços. E ali ele pôde compartilhar com seus irmãos, pode trocar. E eles todos se alegraram juntamente com seus irmãos. E naquela lição, eles aprenderam o seguinte, pode passar. Pode deixar, pode fechar. Eles aprenderam o seguinte, que para ele poder ir para o céu, ele precisava ser obediente. E os seus filhos, então, os seus irmãos, então, obedeceram também a Cristo. E, quem sabe, os seus pais também foram alcançados para Jesus. Mas ele precisou tomar uma decisão. Depois que ele tomou essa decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele precisou fazer 4 coisas. E agora você vai aprender comigo para saber se você está fazendo também essas 4 coisas. Tá bom? Coloca a mãozinha assim. 4 coisas. Muito importante quando você entrega o seu coração para Jesus. Orar. Orar. Repita. Orar. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Compartilhar do amor de Deus. E fazer parte junto com pessoas que acreditam no mesmo Deus. O Deus da Bíblia. Sabe por que eu falei no Deus da Bíblia? Porque tem pessoas que você acredita que adoram ao sapo, que adoram ao elefante, mas o elefante e o sapo não está dizendo a Bíblia que a gente tem que adorar. Pelo contrário, a Bíblia diz que só existe um caminho que leva ao céu. Pode falar. Tem gente que adora o Deus errado, né? Na verdade, só existe um Deus. O que diz o nosso versículo de hoje? Só. Aí no slide, por favor, o versículo de hoje. O que disse o nosso versículo de hoje? Que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão. Quem foi que disse? Jesus. Até porque não faz sentido eu adorar o João, o Antônio, a Maria, a Rosângela, a Elizabeth, porque não foram eles que morreram na cruz. Quem foi que morreu na cruz? Não foi Jesus? Então nós devemos adoração a Jesus. Agora, para finalizar, eu vou pedir para uma tia vir aqui, a tia Malene, para ela abrir esse lindo presente aqui, tá? Esse lindo presente vai ficar guardado na nossa memória e nós vamos repetir o texto de João 14:6. Pode abrir tudinho, tia. Para a gente repetir esse texto com... Pode abrir, pode abrir. O que será que tem dentro desse outro presente, hein? A Bíblia de novo. Será? A Bíblia nos fala desse presente. Pode abrir. Pode abrir, tia. Olha quem é que está dentro. É Jesus. É o nosso melhor amigo, é o nosso único caminho. Agora, deixa eu dizer para vocês, existe uma musiquinha que a gente cantando, nós vamos aprender tudo isso que a tia ensinou aqui, tá bom? E vocês vão ouvir na casa de vocês. Mas olha, antes, nós vamos recitar mais uma vez. Vamos lá. Disse Jesus, eu sou o caminho, a
coloque a música que eu pedi para vocês colocarem, por favor. Pode colocar o slide aqui, tá? Ouça essa musiquinha para você aprender, tá? Pode voltar. Isso. 16. Aprendi uma lição. Com as cores descobri o plano da salvação. O amarelo e preto, vermelho, branco e verde. Da tua palavra eu tenho sede. Eu quero crescer e aprender cada vez mais sobre o meu Jesus, que é meu Deus, meu rei e Pai. Hoje vejo teu amor até numa melancia. Por isso eu te agradeço todo dia. Deu para pegar um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá junto com a gente a tentar. O amarelo lembra Deus e as ruas lá no céu. Mas o preto do pecado nos separou de Deus. O vermelho do teu sangue nos deixou assim branquinho. E assim eu vou viver nesse caminho bem verdinho. Mundo de tal maneira que até enviou o seu filho para morrer, mas ele ressuscitou lá no céu, ele me espera. Estou no mundo, mas eu sou. Fique de pé agora. Eu quero crescer e aprender cada vez mais sobre o meu Jesus, que é meu Deus, meu redentor. Hoje vejo teu amor até numa melancia, por isso eu te agradeço todo dia. Por isso eu te agradeço todo dia. Por isso eu te agradeço todo dia. Agora nós vamos encerrar fazendo uma oração maravilhosa para Deus em silêncio, porque nós precisamos obedecer na hora da oração também. E como é o nome dele? João. Eu vou pedir para o João vir aqui. Pode tirar a música, por favor. Eu vou pedir para o João vir aqui. Tá? O João foi aquele garoto que eu escolhi para dar Bíblia. Tá bom? Sabe por quê? Porque o João é um garoto muito especial, assim como cada um de vocês. A tia queria ter uma Bíblia para dar para cada um de vocês. Mas olha, pede para o papai e para a mamãe para comprar uma, tá? A igreja precisa também se preocupar em dar Bíblia para essas crianças. Eu tenho certeza que é a preocupação da igreja. Mas não adianta a gente ensinar o caminho. A Bíblia não diz para a gente ensinar o caminho, ela diz para ensinar no caminho. Então é junto, né? Então que a gente possa abençoar essas crianças e mais tarde vocês possam contar a mesma história que a tia Patrícia contou aqui quando era criança e fazia parte dessa igreja. E agora, e agora nós vamos orar, todos de olho fechado, e vou repetir o que a tia vai falar, tá? Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu cuidado por cada um de nós. Abençoe a nossa família. Entregamos o nosso coração para o Senhor. Limpa tudo que está sujinho e habita no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Maravilha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.